Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria comentar sobre os recentes acontecimentos que presenciamos. Fomos surpreendidos pela morte de uma famosa cantora, Marília Mendonça, considerado um dos ícones do sertanejo atual, e hoje ainda ficamos sabendo da morte de um ex-governador de Goiás, uma figura na política muito importante, o ex-governador Iris Rezende. Então, duas mortes muito próximas de pessoas famosas, pessoas muito conhecidas no país, né? E eu tenho visto muitas pessoas assim, estarrecidas com essas mortes, né? E nós já presenciamos, claro, ao longo da história, a morte de muitas pessoas de forma repentina, brusca, inclusive de pessoas no seu auge, ainda com muita vida pela frente, né? Nós sabemos do grupo Mamonas Assassina, que faleceram no auge também de uma queda de avião, como a cantora Marília Mendonça. Também a morte do João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, e de outras figuras, que eu não vou listar aqui todos, né? Mas nós vemos isso ocorrer aqui e ali, e alguns ainda novos, muito novos, como a Marília Mendonça, com 26 anos, ainda deixando um filho, um bebê ainda, de 1 ano e 10 meses, e muitos ainda com uma carreira longa pela frente, né? E, queridos, isso sempre assusta o ser humano, porque o ser humano não está acostumado com a morte, nem poderia estar, né? Mas é algo muito presente, é uma das realidades mais objetivas da vida humana, né? Todos nós sabemos que um dia nós vamos partir. Isso tem que chamar a nossa atenção. E principalmente chamar a nossa atenção de que nós não sabemos o dia. As pessoas pensam, meu Deus, como pôde ela ir agora? Como pôde ela ter morrido agora? Uma moça tão nova. Mas não são só os idosos que morrem. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Né? O próprio Jesus nos diz, naquela parábola, ele diz, uma pessoa fazendo muitos planos de construir celeiros, de aumentar a sua produção, de se tornar ainda mais rico, de desfrutar toda a riqueza que acumulou ao longo da vida. E Jesus diz, louco, você é louco, porque amanhã pedirão a tua alma. E todos esses seus planos, onde vão parar? Então a gente tem que saber, queridos, que amanhã, né, amanhã pode ser o dia. E nós estamos preparados para esse chamado? Esse é o grande ponto, não adianta pensar que não vai ser amanhã. Você não tem controle sobre isso. Claro que você tem e deve se precaver, se cuidar, se proteger, não se arriscar, né? E cuidar da sua saúde, da sua vida, ser prudente ao sair porta fora, mas nós não sabemos o que nos aguarda e nem temos controle total sobre isso. E não adianta, queridos, Deus não vai pedir permissão a nós em relação ao nosso dia. Mas se Ele quiser nos chamar hoje, Ele vai nos chamar hoje. E Ele não vai nos pedir permissão. O grande ponto é que nós temos que viver a nossa vida de tal forma de estar prontos para caso Ele nos chame. Ou seja, não adianta, gente, não, depois eu conserto a minha vida, depois eu peço perdão, depois eu digo àquela pessoa, depois eu vou buscar a Deus, depois eu vou cuidar da minha vida espiritual, depois. E esse depois não nos pertence, queridos. Como diz a frase popular, né? O futuro a Deus pertence. É a Ele que pertence. Se Ele nos chamar, seremos chamados. Existem várias passagens da Bíblia que nos mostram esse chamar repentino, como a que eu acabei de dizer. Louco, amanhã pedirão a tua alma. E muitas outras. Jesus diz lá em Mateus 6, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? É claro que a gente pode, né? Com cuidados, com boa alimentação, com exercícios físicos, fazendo tratamento quando vier alguma doença. Mas quando chegar a hora definitiva mesmo, ninguém pode acrescentar 1 hora que seja. 1 hora que seja. Marília Mendonça não poderia adicionar 1 hora que seja a vida dela. Ou no Mateus 24, Jesus diz, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. É claro que esse texto
faz mais referência à chamada volta de Jesus, mas isso se aplica em relação também à volta de Jesus em particular. Ou seja, uma pessoa pode falecer. Estando 2 homens no campo, um pode falecer ali. Ou 2 mulheres trabalhando, uma pode falecer. Para qualquer um desses, entre aspas, Jesus voltou para ela, ela vai para Jesus. O ponto é o que Jesus diz: vigiem, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E nós não sabemos em que dia iremos para Deus. E ele diz mais adiante: vocês precisam estar preparados. Seja para a volta de Jesus de maneira universal, né, para todos, seja a volta de Jesus em relação ao seu falecimento, à sua partida, e você indo para ele. Portanto, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E é também a partida do ser humano. Estou usando esses textos aqui, esses 2 últimos, numa similaridade, porque assim como não sabemos a hora que Jesus volta, a gente também não sabe a hora que nós vamos para ele. E o grande ponto que ele nos deixa, nós precisamos estar preparados. Você está preparado? O que você tiver que fazer, queridos, faça. Não deixe para amanhã, ainda mais quando são coisas boas. Não hesite em fazer o bem. O que você precisa fazer? Você precisa se consertar com alguém, pedir perdão para alguém, fazer as pazes com alguém, dizer a alguém que ama. Você precisa consertar sua vida espiritual, sua vida com Deus. Por que deixar isso para amanhã? Se o amanhã não te pertence, você não tem o poder de garantir o amanhã. Ninguém tem. Nem o homem mais rico, mais poderoso, ninguém tem o poder de garantir que tem o amanhã. Ninguém. Então esteja preparado. Faça o bem. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide das pessoas. Isso vale mais do que os seus planos de posse. Porque, como Jesus diz, bom, se te chamar, o seu dinheiro vai ficar para outro. Agora, o seu coração, você estava preparado? Para esse que Jesus chamou de louco, Jesus diz: olha, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Não consiste. A verdadeira vida de um homem consiste nos valores que a pessoa construiu, na verdadeira prática da bondade, da virtude, de como lidou com as pessoas, de como conviveu, do que ela produziu, de quem ela se tornou. A vida é quem você é. E o quem você é. Quem você é na prática da justiça, os seus valores, as suas virtudes, ou seja, o que você crê de bondade, como está a sua vida espiritual, meu irmão. Pense em quem você é. Pense se você está preparado para partir. Que legado você vai deixar para as próximas gerações, para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor? Que exemplo você deixou? Que benefícios você deixou? Você fez mais bem do que mal? Espero que sim, mas tem que ser muito mais bem do que mal. Que exemplo você deixou? Que palavras você deixou? Você deixou palavras de crítica, palavras de ofensa, palavras de humilhação? Ou deixou palavras de incentivo, de amor, de carinho? As pessoas se sentiram amadas perto de você? De novo, meu irmão, amanhã você pode ser levado. E qual será a memória que você terá deixado? Será uma memória de lamento, de pena, de tristeza, ou de uma certa admiração de que as pessoas foram cuidadas, de que as pessoas foram amadas? Deixe esse legado, deixe esse legado. Esteja pronto, porque seja Jesus voltando de forma universal, ou seja, voltando em particular, ou seja, a pessoa partindo, que você tenha deixado um bom legado, que você tenha deixado uma marca boa nas pessoas ao seu redor, que você tenha praticado esse amor ao próximo que Jesus tanto incentivou, porque é nisso que a vida do homem consiste: amar a Deus, amar ao próximo. Quantidade de bens, se você puder ter, que bom, mas a sua vida não consiste nisso. Que você esteja preparado, queridos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Deus sabe. E nós não podemos acrescentar uma hora que seja, mas nós podemos acrescentar, enquanto estamos aqui, muita coisa boa na nossa história. Construam uma história linda, queridos. Construam uma história bela. Assim como temos as novelas, os filmes, a sua vida é uma grande história.
sendo passada na tela deste mundo. E é uma história de quê? De boas ações? Uma história romântica, bonita, bela? Ou uma história cheia de enganos, de mentiras, de críticas, de ofensas, de ataques, de agressividade? Que tipo de filme você está construindo na sua vida para quando ela findar, vai ser um final feliz, um final honroso, um final nobre, um final digno, um final maravilhoso, condizente com o presente da vida que Deus te deu? Ou será uma história talvez de horror, uma história, um drama triste, uma história lamentável? Construa uma boa história. Tenha orgulho da história que você está fazendo, porque você está fazendo uma história que tem sentido, que tem significado, que tem beleza, que tem grandiosidade, que tem coisas boas. Faça isso. Faça isso pelo seu nome, por você. Porque a sua história tem um nome, que é o seu nome. A história de fulano. Essa história que você faz, você é o diretor desse filme, o autor desse filme e o protagonista desse filme. Olha que coisa espetacular. Você é o protagonista, o autor, quem escreveu a história, você é o diretor e está em tuas mãos. Você pode levar a história desse filme em várias direções, escolha a melhor direção, faça algo maravilhoso, faça uma sétima arte linda, para que quando esse filme estiver pronto, e esse filme estará pronto na hora que Deus chamar, você tenha construído algo belo, algo honroso, algo maravilhoso, de que você possa se orgulhar na eternidade. Esse é o desejo meu, para que você faça isso e todos nós possamos construir histórias dignas para passar nas telas lá do céu e Deus ser um que sai feliz ao assistir o seu filme, um filme maravilhoso, um filme com um belo final. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.